E a defesa de Bolsonaro, que também não está em bons lençóis, a defesa de Bolsonaro apostará em falta de provas para desvincular ele de fraude em vacina. É o que dizem aliados. A estratégia de tentar responsabilizar o tenente-coronel Mauro Cid pelo suposto esquema de fraudes em registro de vacinação não tem sido considerada suficiente para não ter sido, não foi considerada suficiente para evitar implicações jurídicas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-mandatário do Palácio do Planalto, segundo os relatos que foi feito à CNN, a CNN foi quem saiu na frente, né, com essas informações em relação à fraude nos cartões de vacinação. Então, segundo os relatos que foram feitos à CNN, a defesa pretende explorar tanto a falta de uma atuação direta do ex-presidente no escândalo das vacinas, como a ausência de uma comprovação de que o esquema partiu de uma ordem de comando de Bolsonaro. A avaliação de dirigentes do partido é que a retórica de que Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria atuado à revelia do presidente é pouco convincente, sobretudo diante da relação pessoal que ambos estabeleceram nos 4 anos de mandato. E por isso, a estratégia defendida é a de priorizar critérios técnicos em vez de construir uma narrativa política, ou seja, focar em uma eventual ausência de provas que poderiam levar a uma eventual denúncia contra o ex-presidente, foi o que apurou a CNN. Então, para isso, a defesa de Bolsonaro decidiu que ele só prestará depoimento quando tiver acesso a todos os detalhes da investigação, permitindo rebater de forma técnica, ponto a ponto. O problema é que a defesa está às cegas. Ela não sabe, por exemplo, o que tem no celular do Bolsonaro. O que a polícia já descobriu no celular do Bolsonaro. Assim como já descobriu, por exemplo, no celular do Mauro Cid, essa história absurda, né? Desse pessoal... Da conversa entre ele não é só ele não era só o faz tudo de Bolsonaro, ele era o fazia de tudo, em todos os sentidos. Exatamente, era aquele que aceitava qualquer situação. Claro, imagine um cara com a patente como essa, do Exército Brasileiro, né? Jovem como ele é, uma carreira promissora, colocou tudo isso em risco, em nome de quê? Em nome da lealdade a Bolsonaro. Então não me surpreende se daqui a mais algum tempinho ele assuma toda essa história para si, mate essa bola no peito e diga: é minha, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele já Agora, Pedro, isso. tem outro detalhe. O que a defesa de Bolsonaro teme é o que possa dizer a esposa do Mauro Cid. Afinal de contas, acho que nenhuma mulher iria ficar tão confortável assim, vendo o marido preso e sem perspectivas de tão cedo ser solto, né? Se a gente for levar em consideração o tempo em que o Anderson Torres já está preso. Pois é, né? Mas como você disse, é muito provável que o Mauro Cid assuma a culpa inteiramente, já que ele se mostra nesses vídeos em pequenas atitudes, como a gente está vendo aí nas gravações, mas disso até formular o caso de resgate às joias milionárias lá na Receita Federal, o Mauro Cid se provou de fato um cão leal, digamos assim, a Bolsonaro. De fato, aquela pessoa que faria ou faz de tudo pelo seu dono, digamos assim, pelo seu fiel companheiro. E é muito provável que o Mauro Cid ele não só assuma a culpa para si, como também tente limpar a barra de Bolsonaro de todo e qualquer evento que tenha ligação com ele. Porém, já se foi encontrado em seu celular indícios de conversas na antessala do Palácio do Planalto sobre uma tentativa de golpe. Ou seja, mostrando que pelo menos alguns membros do Exército de alta patente também estavam de acordo com esse possível golpe, o novo golpe militar que o Brasil poderia sofrer,
para que mantivesse Bolsonaro no poder, já que ele era o cativo desse grupo, era a pessoa mais interessada. Por muito pouco, o Brasil, nós brasileiros, não fomos submetidos a um golpe militar. Exatamente. Foi aí que mostrou-se a força, de fato, da democracia. De fato, de um governo onde o povo quer, no que a maioria quer. Você acha que vai levar tempo para a população brasileira voltar a ter um relacionamento vamos dizer assim, de menos desconfiança do Exército? Porque o Exército, infelizmente, e a gente está falando de maioria, né? Ele se mostrou bolsonarista, né? Foi conivente o tempo todo, né? Permitiu que houvesse os acampamentos em frente aos quartéis no Brasil inteiro. Teve essa movimentação e o Exército não fez nada, pelo menos, para coibir, a não ser que fossem forçados pela lei ou por um dos poderes, para poder acabar, encerrar com esses acampamentos, com os bloqueios de rodovias. E eu acho que vai demorar não só a desconfiança quanto ao Exército, também eu acho que vai demorar para passar essa onda bolsonarista, essa onda de desconfiança dos três poderes que o antipetismo e o bolsonarismo criaram aqui no país, né? Vai demorar a passar para que essas pessoas, até as que estão fora do país e que concordam ou concordavam com o ex-governo, vai demorar um pouco para que passe essa sensação de que o governo tem aliados dentro da conjuntura política brasileira, dentro do presidencialismo, dentro dos três poderes. Então eu acho que para voltar a ser civilizado como éramos no passado, onde os três poderes tinham a sua independência, tinham a sua autonomia, vai demorar um pouco. A população tinha respeito, tinha admiração. Isso. Então vai depender muito mais do Exército conquistar o respeito novamente da população brasileira e a confiança do brasileiro. Exatamente. Depende muito mais das atitudes do Exército do que propriamente da população. Agora, a defesa de Bolsonaro, ela procura pontos técnicos para poder responder às perguntas, aos questionamentos que provavelmente vão ser feitos nesse depoimento. Embora Bolsonaro dissesse que não ia depor naquele momento, mas ele uma hora vai ter que depor. Por outro lado, a defesa política de Bolsonaro já fritou, né, o Mauro Cid nessa história das vacinas. Jogou para cima dele. Jogou para cima dele. É o que a classe política bolsonarista, os mais ligados a Bolsonaro, é o que estão mais uma vez na tentativa de blindá-lo. Aí eu te pergunto o seguinte: Bolsonaro responde por cerca de 16 ou 17 processos. Será que ele vai conseguir se safar de todos eles? Será que ele não vai ter culpa em absolutamente nada? Será que ele vai... pois é, né? Vai ser um malabarismo muito grande da sua defesa se conseguir tentar comprovar a inocência em algum desses processos, né? Só que, especificamente nesse caso da vacina, é só um questionamento que até você, telenauta, telespectador, pode se fazer e pode se responder. Onde há o critério técnico quando uma pessoa toma 2 doses de vacina num intervalo de 37 segundos? Onde há o critério técnico aí? Que erro pode ter acontecido para ter colocado exatamente assim, para que a pessoa fosse dada como imunizada, como vacinada, sendo que para cada vacina tem-se um intervalo diferente? Você sabe que a milícia digital tentou incutir na cabeça das pessoas que ele pode ter sido vítima de um ataque de hacker, mas isso já foi completamente... Não faz sentido. Né? Isso não faz sentido. Até porque, se houvesse de fato um ataque hacker quanto a isso, então por que só o presidente, aqueles ligados a ele e a família dele seriam os afetados na situação? Se era o presidente o mais interessado em poder fazer esse translado ou transpassar de um país para outro, ou pelo menos de ter acesso a órgãos públicos que necessitavam do cartão de vacina, né, em países que necessitavam comprovar que a pessoa estava vacinada ou está
imunizada. Então, qual é o critério técnico aí? Por que que um hacker atacaria exatamente Bolsonaro? Para difamá-lo? Para simplesmente deixá-lo de mal com o público? Eu acho muito difícil, né? Não há sequer essa história nenhuma não correlação. cola, né? Essa história não cola.